Você percebeu que nós estamos aqui num santuário? Exatamente. Construímos nos estúdios da Novo Tempo uma réplica, uma tentativa daquilo que havia no deserto. E nesse santuário estamos abrindo a Bíblia e estudando mais a respeito desse tema. Para esse estudo, convidamos aí 10 amigos que vieram de vários estados brasileiros, da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Falei todos? Falei, né? Para participar dessa nova temporada do programa Bíblia Fácil, o Santuário. Começamos essa temporada estudando sobre o Santuário Celestial. E hoje vamos dar prosseguimento ao tema estudando o Santuário Terrestre. Esse é o assunto que hoje vamos estudar, o Santuário Terrestre. Agora, eu tenho um presente para você. Olha que está o presente aqui. Sabe qual é o presente? É este DVD. Nós gravamos lá em Israel esse DVD com os mesmos temas que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil. E esse DVD é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitá-lo através dos nossos canais de atendimento. Você pode, em horário comercial, ligar para Novo Tempo, aqui para a Escola Bíblica. O nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também mandar um WhatsApp para nós. Você está com o smartphone aí na mão? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o nosso número 12981001615. Diga assim: eu quero o DVD Santuário. E nós vamos mandar para você um formulário para você preencher no WhatsApp e assim nós vamos enviar para a sua casa. Se você está na internet aí, acesse o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai não só assistir aos programas que nós já estamos apresentando, como por exemplo, o programa de semana passada, você pode assistir no site, como também solicitar o seu DVD Santuário, O Caminho de Deus. É um presente da Novo Tempo para você. Você não paga nada por ele, inclusive o correio, a Novo Tempo paga para você ter esse material em casa, tá bem? Nós aqui já estamos com as Bíblias nas mãos, prontos para começarmos mais um estudo, mas como é o nosso costume, a gente não abre esse livro antes de fazer uma oração. Então quero convidar você a nós orarmos para estudarmos hoje sobre o Santuário Terrestre. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Nosso Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Vamos abri-la mais uma vez, que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que nós possamos aprender no Teu livro sagrado as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana passada estudamos sobre o Santuário Celestial. Tema de hoje, o Santuário Terrestre. Talvez você já se perguntou em algum momento por que o nosso planeta sofre, por que nós temos tantas guerras, por que pessoas inocentes sofrem, morrem nessas guerras. Talvez você também já se perguntou por que é que a fome assola o nosso planeta e milhares não têm o que comer em casa enquanto se gasta muito dinheiro com coisas desnecessárias e supérfluas. Talvez você já se perguntou por que a natureza parece revoltada, por que acontecem acidentes naturais, como maremotos, terremotos, etc. Talvez você já se questionou por que tantas mortes, por que inocentes sofrem e morrem. Bom, tudo isso é consequência do pecado. Porque o pecado um dia surgiu em nosso universo e veio para o planeta Terra, é por isso que nós temos tanto sofrimento. Porque o ser humano foi envolvido num conflito cósmico. Nós chamamos de grande conflito entre o bem e o mal. E eu e você estamos no meio desse conflito. É por isso que existe tanto sofrimento. Agora, era para ser desse jeito?
Não. Porque a gênese da humanidade começa num jardim, num belo jardim, chamado na Bíblia Jardim do Éden. E após haver criado esse belo jardim, Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim. Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente feliz. Agora, antes que o homem pudesse ser integrado à família celestial, aos anjos, aos querubins, aos serafins, o homem precisava passar por um teste. Sendo ele um agente moral livre, ele precisava ser testado. E qual foi o teste que Deus deu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Aparece aqui, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. O texto diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. A Bíblia menciona por nome duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas estavam no jardim. O homem podia comer da árvore da vida sem nenhum problema, mas desta, do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Era um teste para ele. Deus disse: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas desta aqui você não pode, porque se você comer, você vai morrer. Esse foi o teste que Deus fez para Adão e Eva. E você aí de casa que está me acompanhando sabe o que aconteceu. Eva separou-se de Adão, foi ludibriada, enganada pela astúcia da serpente, como diz Paulo, e ela comeu do fruto. Levou para Adão e este também comeu. E assim que eles comeram o fruto, enganados pela serpente, eles perceberam que eles estavam o quê? Nus. E eles se esconderam de Deus. Todos os dias Deus vinha visitar o casal. A Bíblia diz na viração do dia. O que é isso? Perto do pôr do sol. Quando termina um dia e começa outro. Então, quando veio Deus naquele pôr do sol para se encontrar com Adão e Eva, ele disse: Adão, onde estás? E essa pergunta, onde estás, é a primeira proposta do Evangelho. Deus indo em busca da criatura. Deus indo em busca daquilo que se perdeu. E qual foi a resposta de Adão? Tive medo e me escondi. Você teve medo, Adão? Como assim? Você então comeu do fruto que eu disse para você não comer? E o que fez Adão? A mulher que você me deu. Ela que comeu e trouxe para mim. E Eva disse o quê? A serpente que o Senhor criou. Ela que me enganou e eu comi. Ou seja, ninguém queria assumir a culpa, né? Todo mundo achando um culpado. Então o homem sentiu medo pela primeira vez. Perdeu a santidade com a qual fora criado, por causa do pecado. Agora, esta serpente que enganou Eva, olha o que diz Apocalipse 12, 9 sobre ela. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse diz de que aquele anjo que foi expulso lá do céu, Satanás, ele usou a serpente no Éden, ele se encarnou na serpente para conversar com a mulher. Foi através da serpente que o diabo provocou o pecado no planeta Terra. E em toda a criação de Deus, o planeta Terra tornou-se o único, de acordo com a Bíblia, aonde o pecado teve lugar.
porque o homem e Eva desobedeceram à ordem divina e caíram em pecado. Mas Deus não foi pego de surpresa. E no mesmo livro que registra a queda do homem, nós temos uma promessa de salvação. Gênesis 3,15 é chamado pelos teólogos de o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Aqui está a primeira sentença divina prometendo um libertador, um salvador, um Messias. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está dizendo essas palavras para Eva e para a serpente. Eu vou colocar inimizade entre vocês, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. O que significa essa promessa? Um dia a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Quem é a semente da mulher? Cristo. E como Satanás feriu o seu calcanhar? Na cruz do Calvário. Mas um dia, o descendente da mulher, que é Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente. E essa profecia finalmente vai se cumprir quando Satanás for completamente destruído. De fato, essa profecia tem cumprimentos parciais. Na cruz, Jesus venceu Satanás. Satanás já foi derrotado na cruz. Quando Cristo voltar a essa terra, de acordo com a Bíblia, Satanás será aprisionado. E 1000 anos depois, de acordo com Apocalipse 20, ele vai ser destruído. Então, o esmagar a cabeça da serpente da Bíblia, de Gênesis 3,15, se dá em 3 tempos. Na vitória de Cristo na cruz, no aprisionamento de Satanás quando Jesus voltar e na sua destruição 1000 anos depois. Pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Bom, aqui você vai aprender mais sobre isso. Nós vamos entrar em mais detalhes, não hoje, mas no programa futuro. Eu vou falar com mais detalhes a respeito desses eventos, da prisão de Satanás por 1000 anos e de sua destruição. Mas você entende que assim que surge o pecado, já havia uma provisão divina, de graça? Eu vou colocar inimizade entre vocês. E um dia, o descendente da mulher virá para esmagar a cabeça da serpente e destruir completamente o mal. E o que fez Deus em seguida? Para o casal que estava nu e escondido? Gênesis 3:21 diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva e os vestiu. Agora, para que esta veste pudesse ser feita, o que teve que acontecer? Um animal teve que ser morto. E com a pele desse animal morto é que foram feitas vestes para Adão e Eva. O que isso ensina para mim e para você? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Alguém tem que morrer. E para que o homem pudesse ter direito novamente à vida, um animal foi morto para cobrir o seu pecado, a sua nudez. E esse primeiro animal morto no Éden já apontava para um Messias, já apontava para um Salvador que viria morrer em lugar do homem. E Eva e também seu esposo Adão, eles passaram a esperar esse Messias, porque Deus disse que a mulher daria luz a esse Messias. E quando Adão e Eva têm o seu primeiro filho, como que ele se chamava? O primeiro filho de Adão e Eva? Caim. E lembra o que disse Eva quando tomou Caim nos braços? Adquiri um varão, o Senhor. Em português está assim, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Mas no original hebraico, Eva disse assim, adquiri um varão, o Senhor. Porque Eva achava que Caim fosse quem? O Messias prometido.
o libertador. Mas finalmente não era. E Caim matou até seu irmão Abel, e aí você tem a confusão formada desde cedo. Mas todos os sacrifícios que passaram a acontecer, inclusive por Adão e Eva, eles apontavam para um Salvador que viria morrer em lugar do homem. Márcio? Pastor Arilton, veja bem, no princípio, eles viviam nus, mas não tinham vergonha, porque não havia o pecado. É verdade. Havia uma harmonia de pureza. O pecado que gerou a vergonha e fez com que eles se escondessem. Né? Essa é uma pergunta. Outra coisa, o diabo, ele era um ser, né? Um serafim, e ele é revestido de poder também. Ele é onisciente, onipresente, e ele tem poder para descobrir os nossos pensamentos. Muito boa a sua pergunta e com certeza essa é a dúvida de muita gente. Sabe por quê? Tem muita gente por aí achando que o diabo é onipresente. Como é que ele pode saber de tantas coisas que se passam? Sabe como ele sabe o que se passa no mundo? Através de seus agentes, dos anjos caídos que o servem. Mas os atributos da onipresença, onisciência e onipotência só pertencem ao Pai, à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só Deus, só o Deus Trino é onipresente, onisciente e onipotente. O diabo não é. Agora, ele é um ser poderoso, porque os anjos estão acima do homem. Então foram criados com faculdades intelectuais extraordinárias. E ele usa toda essa habilidade que ele tem para o mal, mas ele não é onipresente. Se o diabo está no Brasil, ele não pode estar nos Estados Unidos ou em outro país. Ele está preso ao espaço. Ele não é onipresente. E ele age no mundo inteiro através dos seus agentes. Ele governa todas as suas ações por meio dos mensageiros. Por meio dos seus demônios. Agora, um detalhe interessante é que você perguntou que ele não tem a capacidade de saber o que nós pensamos. E como ele faz para atacar o ser humano? Ele estuda o comportamento. Ele não sabe o que você pensa, mas ele estuda o comportamento para saber em qual ponto ele pode atacar e levar as pessoas à ruína. É um inimigo astuto. Pedro diz que ele é o quê? Como um leão. Ao redor, né? Bramando, procurando alguém para devorar. Mas, graças a Deus, ele é um inimigo vencido. Foi vencido na cruz e está com seus dias contados. É por isso que Apocalipse 12:12 diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que ele tem pouco tempo, porque ele é uma pessoa, um ser derrotado. Doutor Rui? Pastor Arilton, esse demônio, ele pode ter controle sobre a mente humana e um ser humano se tornar um agente do diabo, um Hitler, uma pessoa que está em favor do mal na terra. Como é considerado esse indivíduo que prega e defende o mal? Muito boa sua pergunta. Nós estamos susceptíveis a duas forças no universo, o bem e o mal. Se por um lado você tem Deus trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para nos levar ao conhecimento da palavra e ao preparo para a eternidade, por outro lado, você tem o diabo e os seus anjos, os anjos caídos, que chamamos de demônios, a Bíblia assim chama, de demônios, trabalhando intensamente para levar a pessoa à perdição. Agora, como nós somos seres morais livres, nós podemos escolher a quem ouvir, a quem seguir, a quem ser leal. E existe, claro, provas na Bíblia e na história de pessoas que se entregaram completamente a esse poder e passaram a ser dominadas por Satanás. Então, se a pessoa ceder, se ela deixar, o diabo pode sim tomar controle da mente, controle do corpo para os seus propósitos.
Então, eu e você estamos envolvidos num grande conflito. Desde a queda de nossos primeiros pais, eu e você fomos envolvidos nesse grande conflito. E nós estamos aí, sofrendo duas influências. E se nós cedermos, a quem nós cedermos, para quem nós abrirmos o coração, é que vai dominar. Márcia? Veja bem, nós estamos num ambiente terrestre repleto de demônios. O dia todo eles estão em volta. A Bíblia fala que eles habitam em todos os cantos da terra, né? Mas nós temos Deus, por meio dos seus anjos, que nos acompanha a cada momento. Existe, então, um confronto entre eles. Físico. Constantemente. Há um confronto físico. Aonde nós estamos, está havendo confronto entre eles. Físico. Um para influenciar você a errar, pecar, cometer o errado, e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Pronto, eu ia mencionar esse texto agora. Os anjos se acampam ao redor dos que o temem e os livra. E se você for para Tiago, Tiago diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, quem é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Minha querida amiga Adriana. Sim, pastor, eu tenho uma dúvida. Na volta de Jesus, o diabo vai ser preso 1000 anos. Isto. Né? E por que ele não pode ser destruído na volta de Jesus? Tem que passar esses 1000 anos para acontecer. Eu vou deixar você curiosa até nós chegarmos lá. Porque nós vamos aqui estudar que... Lembra que eu falei que o santuário também é um local agora de juízo? E esse juízo na Bíblia tem 3 fases. E essa prisão de Satanás por 1000 anos faz parte de uma fase desse juízo. Então, vou deixar você curiosa até lá, tá bom? Mas eu vou te responder com toda certeza a sua pergunta, tá bom, Adriana? Amigos, vamos voltar aqui então. Todos os sacrifícios que eles ofereciam, os cordeiros, os animais que eles imolavam, apontavam para quem? Para Jesus, um libertador que viria. E isso aconteceu desde o jardim do Éden. E após o homem ser expulso do jardim, Deus faz aliança com Abraão. E Abraão, que veio bem depois, né? Séculos depois, tornou-se um homem conhecido porque aonde Abraão ia, o que ele fazia? Erguia um altar. E o que Abraão fazia quando ele erguia um altar? Sacrificava. Então, na era patriarcal, haviam sacrifícios em altares. E esses sacrifícios apontavam para o Messias que um dia viria. Os patriarcas sacrificaram. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles sacrificaram em altares. Até que chega a hora que Moisés liberta o povo de Israel do Egito. E quando o povo atravessa o Mar Vermelho e chega lá no pé do Sinai, o que Deus vai dizer para Moisés no Sinai? Façam para mim um santuário, porque eu vou morar no meio de vocês. E então essa tenda foi construída. E aqui nós temos algo interessante da história de Israel. Para a construção do santuário, e você que está em casa, está vendo aqui, deixa eu olhar aqui para essa câmera aberta aqui, me põe na aberta, está vendo aqui? Nós estamos no santuário. Esse santuário que você está vendo aqui, é uma tentativa de nós copiarmos ou imitarmos o que aconteceu lá no passado. Então, por ordem divina, Moisés fez um santuário. Mas como que ele ia no deserto conseguir fazer esse santuário? E ele pediu então ao povo de Israel que trouxesse ouro, materiais preciosos, pedras preciosas, tecidos, peles de animais. E sabe o que fez o povo? O povo trouxe com tanta generosidade para se fazer o santuário, que chegou um ponto que Deus teve que dizer: diga ao povo que pare de trazer as ofertas. Já tem mais que suficiente. E o povo parou. E com essas ofertas que eles trouxeram, foi feito o santuário. E como era o santuário? Vamos começar pelo pátio. Nós estamos no pátio. Nós colocamos os nossos convidados aqui no pátio do santuário. O pátio, onde estava a tenda montada, tinha 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Côvado é uma medida bíblica.
Agora, o côvado varia de tempos em tempos e de culturas em culturas. Mas, na média, um côvado equivale a 44 a 48 centímetros. Na realidade, era o tamanho que você tem do cotovelo até a ponta dos dedos. Isso aqui era um côvado, a medida de um côvado, que variava de 44 a 48 centímetros. Vamos para ficar mais didático, arredondar para 50 centímetros? Quer dizer que o pátio tinha mais ou menos 50 metros de comprimento por 25 de largura, mais ou menos. Era esse o tamanho. 50 de comprimento por 25 de largura. Aí nós temos, dentro desse pátio, 2 móveis. A pia, que aqui está representada, onde havia água dentro dela, como essa que tem a água. Então, esta pia com água, ela não tem dimensões apresentadas na Bíblia, mas havia água aqui suficiente para que o sacerdote se lavasse antes de oficiar no altar ou antes de entrar dentro do santuário. O segundo móvel que você tinha no pátio era esse aqui, o altar de holocausto, ou altar de sacrifício. Esse altar tinha 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura, logo ele era quadrado, como este aqui, e 3 côvados de altura. Então, mais ou menos 2,5 metros de largura e comprimento, mais ou menos 1,5 metro de altura. Esse era o altar de holocausto ou sacrifício. Agora, e dentro do santuário? Quais os móveis que haviam lá? E aqui você tinha a tenda da congregação. Ela estava dividida em 2 compartimentos, Santo e Santíssimo. Quando você entrava no primeiro compartimento, o chamado Santo, você tinha uma mesa com 12 pães. Um pão para cada tribo, simbolizando as tribos. E esta mesa tinha 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Se quisermos arredondar para 50 centímetros, o côvado, para ficar mais fácil, ela tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, ou 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura e aí teria 1,5 côvado, 75 centímetros de altura. Esta era a mesa com os pães da proposição. Ficava à direita de quem entrava no santo. À esquerda, você tinha um candelabro com 7 lâmpadas. A Bíblia também não apresenta as dimensões do candelabro, mas era um candelabro com 7 lâmpadas e estas lâmpadas produziam toda a luz que havia dentro da tenda. Não havia nenhuma janela, então a tenda, o tabernáculo dependia desta luz acesa constantemente para que o sacerdote aí entrasse e fizesse a ministração. À frente do santo, você tinha o altar de incenso, que possuía 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. E por que é que eles queimavam incenso dentro da tenda? Porque no processo, no ritual do sacerdote, sangue era colocado nos chifres do altar de incenso e sangue era aspergido na cortina que separava o santo do santíssimo. Então, este sangue trazia um mau odor dentro da tenda e eles ali queimavam incenso por causa desse mau odor, mas há também todo um simbolismo que vamos entender no próximo programa. E dentro do Santo dos Santos, no Santíssimo, estava a Arca da Aliança. Ela era feita de madeira de acácia, revestida completamente de ouro, possuía 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. E dentro da Arca da Aliança, Moisés colocou as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. E por um tempo também esteve lá dentro um pote com maná
e a vara de Arão que florescera, que dera flor, também foram colocadas dentro da arca da aliança. Então, estes eram os móveis do santuário. Olhando agora a parte interna do santuário, você tinha o compartimento santo, o primeiro compartimento, e o segundo compartimento, o compartimento santíssimo. Neste primeiro compartimento, o sacerdote entrava todos os dias. E no segundo compartimento, entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, o santuário tinha um ritual diário e um ritual anual. Vamos entender melhor esse ritual. Assim que Moisés terminou a construção do santuário, olha o que aconteceu. Êxodo 40. Assim Moisés acabou a obra, ou seja, construiu todo o santuário. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Já ouviram a expressão Shekinah? Aqui está a glória de Deus. Entrou dentro do tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, o que aconteceu quando o santuário foi construído e as 12 tribos se acamparam ao redor do santuário? Uma nuvem cobria o santuário. E quando esta nuvem, ela avançava, o povo desmontava a tenda e caminhava junto com a nuvem, debaixo da nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava e armava o santuário. Então você percebe que o santuário era uma tenda móvel. Tudo era desmontado e montado. Os móveis foram preparados para serem transportados. E a tribo de Levi foi a tribo responsável por cuidar do serviço religioso. E dentro da tribo de Levi, haviam 3 famílias que eram responsáveis por desmontar os móveis, carregar os móveis, montar os móveis. Tudo muito bem organizado, como tem que ser as coisas do Senhor. E quando chegava a noite, uma coluna de fogo pairava sobre o santuário. E o que fazia essa coluna? Aquecia o acampamento e espantava os animais selvagens. De dia a nuvem, à noite a coluna, a presença de Deus com o seu povo. E nos 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, desde que saíram do Nilo, cruzaram o Mar Vermelho, caminharam pelo deserto do Sinai, foram parar lá, numa cidadezinha chamada Siló, a poucos quilômetros de Jerusalém. E foi aí, em Siló, de acordo com Josué, que esta tenda móvel foi montada pela última vez. Olha o que diz Josué 18:1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então, por 40 anos, essa tenda foi montada e desmontada. E quando o povo entrou na terra de Canaã, liderados agora por Josué, cruzaram o Rio Jordão, essa tenda foi montada em Siló. E eu estive lá alguns meses atrás. Aqui está a foto que eu tirei das ruínas de Siló. Ali existe um sítio arqueológico.
Aqui Siló tornou-se a primeira capital do povo de Deus quando eles chegaram na Palestina. Aí o tabernáculo foi montado. E aí ele esteve por muitos anos. Até que um dia Davi disse: eu, que sou um pecador, moro num palácio. E Deus numa tenda lá em Siló. Pois eu vou fazer para ele uma casa. E Davi disse que ele queria fazer um templo para Deus. Mas Deus disse para Davi: não, você não, mas eu vou deixar seu filho fazer. Davi reuniu todo o recurso, juntou todo o dinheiro, e quando Salomão foi eleito rei, veio para o trono, foi Salomão quem fez o templo. E então você tem agora o templo de Salomão. E no dia que ele foi inaugurado, a Shequiná, que estava lá em Siló, na tenda que Moisés havia construído, saiu de lá, de Siló, veio para Jerusalém e repousou sobre o templo que Salomão agora construíra. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor no 6º século antes de Cristo, foi reformado por Herodes, e o templo de Salomão, reformado por Herodes, foi o templo que Jesus conheceu. Então, quando veio Cristo e os discípulos ali em Mateus 24 disseram assim: mestre, olha o templo, que bela construção. Então Jesus faz uma profecia. Qual foi? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando chegamos no ano 70, o templo foi finalmente destruído. E desde o ano 70 da nossa era, da era cristã, nós não temos mais um tabernáculo ou templo aqui na terra. Essa é a história do santuário. Agora, tanto o santuário construído por Moisés, quanto o templo construído por Salomão, eles têm relações, correspondências estruturais e funcionais com o templo celestial. O que eu estou querendo dizer? Simples. Qual é a relação estrutural do templo terrestre, do tabernáculo terrestre com o celestial? O terrestre era uma cópia. Se aqui na terra havia um pátio, havia uma pia, um altar, um candelabro, uma mesa com pães, um altar de incenso, uma arca, no santuário celestial também há isso. Se aqui havia um tabernáculo com 2 compartimentos, santo e santíssimo, aonde oficiava o sacerdote e o sumo sacerdote, no céu, isso também aconteceria em algum momento. Então aí você tem correspondência estrutural, a estrutura terrestre copia celestial, e você tem uma correspondência funcional. Ou seja, o que acontece no santuário terrestre era uma sombra daquilo que aconteceria no santuário celestial. Então, dando mais um passo no nosso estudo do santuário, o que nós podemos concluir? Tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre, o trabalho diário do sacerdote, o trabalho anual do sumo sacerdote, eles apontavam para uma realidade superior que iria se cumprir ainda no ministério de Cristo. Por isso, essa correspondência. E hoje, nós podemos olhar para a história e compreender melhor esse assunto. E quando Davi, no Salmo 27, disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse anelo que Davi tinha no seu coração pelo santuário é porque tudo que Davi viu aqui na terra aconteceria de alguma forma no céu. É por isso que o autor de Hebreus vai escrever, e nós vamos ler esse texto mais para frente, de que aquilo que acontecia aqui na terra, no santuário terrestre, era uma sombra das coisas celestiais. Por isso, o Evangelho
era pregado através dos símbolos. E esse será precisamente o tema de semana que vem. Nós vamos estudar semana que vem o Evangelho em símbolos. O santuário era um recurso pedagógico que Deus usou para ensinar para o povo de Israel o plano da salvação. O santuário, a tenda, os móveis, os animais que aqui vinham, a morte dos animais, tudo era um recurso lúdico para Deus ensinar para o povo de Israel que saiu do Egito como Deus salva. Não é interessante isso? Você entende por que o santuário é um tema tão central na Bíblia? Você entende por que 90 capítulos da Bíblia tratam do santuário? Você entende por que na Bíblia você tem o Evangelho de João e o Apocalipse em conexão com as cenas do santuário, as festas em Israel? Por causa disso mesmo. Porque o santuário terrestre era uma cópia do celestial. E através desse santuário, Deus queria ensinar ao seu povo como Deus salva. E neste ensino havia a lição principal: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E esse altar que nós tentamos imitar aqui, de holocausto, quando o animal era trazido até o santuário, o pecador tinha que colocar a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado do pecador passava para o animal. Agora, o pecador tinha que pegar uma faca, um cutelo, e ele matava o animal. Então, nessa vítima inocente, o pecador via o Messias, que um dia viria a morrer por ele. E o sangue desse animal era colocado um pouco nos chifres do altar ou derramado à base do altar. E você vai perceber que depois o animal era queimado sobre o altar. E esse altar, ele apontava para o Calvário, aonde Cristo um dia viria para ser crucificado e morrer por todos nós. Por isso, meus queridos, a importância de estudarmos o santuário. E assim como a oferta era colocada sobre o altar, que nós possamos hoje colocar a nossa vida sobre o altar do Senhor, nos entregando a Ele, compreendendo o plano da salvação como ensinado por tipos nesse santuário e entendendo que esse santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. Que bom podermos ter hoje acesso ao trono de Deus, no altar do Senhor, na sala do Pai. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que era preconizado pelo santuário terrestre aconteceu no ministério de Cristo e Ele nos dá livre acesso hoje ao Pai. O santuário, que servia como habitação de Deus, onde Ele era adorado, agora passa a ter funções soteriológicas, porque é no santuário que Deus está operando a nossa salvação. E quando o povo de Israel recebeu o santuário terrestre, construído com as doações que eles deram, quando a Shekinah pousou sobre a tenda, não se ouviu explosão de gritos ou alvoroço, mas com vozes silenciosas, eles louvaram a Deus e agradeceram pela presença do Pai com todos eles. O homem foi expulso do jardim, mas Deus não deixou o homem sozinho lá. O homem foi atrás, construiu um santuário e disse: eu quero morar no meio de vocês. Porque Deus nunca abandona seus filhos. Ele sempre quer estar no nosso meio. Ao estudarmos o santuário, nós vamos ter vislumbres do plano da salvação e de como Deus é. E a beleza do Evangelho é que Deus é um Deus que busca,
é o Deus da missão, é o Deus que vai atrás, é o Deus que não deixa o homem fora do jardim, mas vai lá construir um santuário para habitar no meio deles. Que lições preciosas! Que essas lições possam aquecer o seu coração e ajudar você na sua caminhada. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque um dia o Senhor mandou que Moisés construísse um santuário porque o Senhor deseja morar com o teu povo. Muito obrigado porque milênios se passaram, mas o desejo do teu coração não mudou. E o Senhor deseja hoje morar com todos nós. Queremos morar na tua presença. Por isso nos aceita hoje. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito obrigado por ter participado do estudo de hoje. A gente se encontra junto com os nossos amigos para mais um estudo. Deus abençoe.